Glória a Deus. Boa noite a todos em Cristo Jesus. Queridos, já que você está de pé, eu quero convidar você para você orar comigo. Você que já contribuiu com a sua oferta, com o seu dízimo, que já orou sobre isso. Eu quero te convidar neste momento para você ter uma palavra de oração juntamente comigo. Hoje nós vamos fazer o 4º dia de Efésios 6. Nós vamos falar hoje um pouquinho dentro do versículo de número 13, tá bom? Mas antes eu quero orar com você. Senhor, nós te louvamos por mais essa quarta-feira. Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui louvando e glorificando o teu santo nome. Senhor, eu te louvo por cada pessoa que está em casa, por cada pessoa que está aqui, por tudo que o Senhor fez, por cada família aqui representada. E acima de tudo nós pedimos, Pai, a tua graça, a tua presença, a sua proteção. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor dê ordem aos teus anjos a nosso respeito e que essa noite seja uma noite de bênção, uma noite de resgate, uma noite, Senhor, de fortaleza, de fortalecimento. Nos fortaleça, Pai, é o que nós te pedimos, e nos ajude a resistir ao mal, em nome de Jesus, amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Nós passamos por Efésios 6 e 10, força espiritual, Efésios 6, 11, Efésios 6, 12, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Efésios 6, 13, tá bom? O versículo diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabalável. Amém? Queridos, Paulo já tinha falado um pouquinho, dado uma pequena lista sobre batalha espiritual. Lá em 1 Tessalonicenses 5 e 8, ele fala um pouquinho sobre isso. Mas é uma lista bem primária. Paulo ainda estava assimilando as coisas sobre batalha espiritual, sabe? Só que, para quem não sabe, 1 Tessalonicenses foi a primeira epístola de Paulo, que Paulo escreveu. Então Paulo ainda estava amadurecendo a ideia. De 1 Tessalonicenses 5 e 8 até chegar aqui em Efésios 6, Paulo já viveu muito com Deus, muito tempo se passou, e agora quando Paulo entra aqui em Efésios 6, Paulo já está bem amadurecido no Senhor, Paulo já está bem estruturado, Paulo já sabe bem o que é essa coisa de batalhas espirituais, porque Paulo vai vivendo com Deus e vencendo, Paulo vai vivendo suas batalhas e aprendendo dentro dela. E é isso que ele está tentando passar para a igreja. Que a igreja consiga entender, a igreja de Éfeso consiga entender que o crente ele precisa ser fortalecido no Senhor. Ele precisa ser fortalecido e ser munido dessas armaduras no Senhor. E é isso que ele está tentando passar. E ele entra no versículo 13 dizendo: portanto... Esse portanto aqui, a luz de tudo, acerca de tudo. Agora vocês têm luz sobre as coisas que eu já expliquei a vocês. Agora vocês já têm luz sabendo que o inimigo é implacável. Vocês sabem que ele é severo. Que é aquilo que nós aprendemos sobre o inimigo explicado. Você sabe que a batalha é dura, que a batalha é difícil. Mas você também sabe que Deus te deu as armaduras para vencer isso. Deus te deu armamento. Deus te capacitou para que você possa vencer isso. A luz de tudo. A luz do quê? A luz do que eu já andei ensinando a vocês. Que vocês sabem as batalhas na mente, os jogos mentais que o inimigo faz para tentar vencê-los, para tentar derrotá-los. Esse, portanto, é a luz de tudo. A luz de tudo que vocês estão entendendo até agora. Paulo está falando que tudo que ele explicou até este momento aqui, desde o primeiro do versículo 10 de Efésios até aqui, você recebeu luz no seu entendimento. Você aprendeu algumas coisas de Deus. E agora que você já sabe essas coisas, você precisa tomar sobre si toda a armadura. E ele continua: tomai toda a armadura sobre si. Só que esse tomai aqui, quando eu fui estudar ele um pouquinho mais a fundo para tentar entender esse tomai, ele é triste.
ele é triste porque Paulo está falando para uma igreja inteligente, para uma igreja doutrinada, uma igreja cheia do conhecimento, uma igreja que andou com Deus, uma igreja que teve os melhores pastores da época pastoreando ela, uma igreja que estudava, que aprendia da palavra, uma igreja teologicamente estruturada. Mas quando ele diz assim, agora tomai, ele está dizendo assim, rapidamente retomem o lugar aonde vocês esqueceram as suas armas. Ele está dizendo, olha, vocês já andaram em poder, vocês já estiveram capacitados, vocês já estiveram estruturados, mas de alguma forma vocês perderam o que vocês tinham recebido. Talvez isso explique o que Paulo está falando no capítulo 4. Porque no capítulo 4, Paulo mostra o problema da igreja. Ela diz assim para a igreja, olha, vocês estão entristecendo o Espírito Santo. A igreja está tendo problema com fofocas, com calúnias, com traição, com mentiras, com ciúmes. Várias coisas estão acontecendo dentro dessa igreja que já estava iluminada pelo Evangelho. Essa igreja já estava iluminada pela verdade. Essas coisas não deveriam mais estar acontecendo. Mas no capítulo 4, Paulo fala, ei, eu imploro, eu rogo a vocês, não deis lugar ao diabo. E se eles estavam dando lugar ao diabo, é porque eles tinham perdido a armadura, eles tinham perdido as suas defesas, e o inimigo estava achando brecha dentro dessa igreja, e eles estavam tendo problemas com tudo isso. Aí Paulo começa dizendo, ele vai dizer, olha, tomem de volta aquilo que vocês já tiveram antes. Tomem de volta, peguem de volta as suas armaduras e façam isso com rapidez, façam isso com urgência, tragam de volta para vocês aquilo que vocês receberam e tinham tanto prazer em dizer que vocês eram uma igreja unida, que vocês eram um povo que andavam embaixo da proteção de Deus. Agora, se Paulo está dizendo para eles tomarem de volta, para eles pegarem novamente, é porque de alguma forma eles deixaram isso cair. De alguma forma essas peças se afrouxaram e caíram. E alguém pode perguntar, como é possível, se você conseguiu tudo isso de Deus, e agora você perde assim com tanta facilidade? Sabe, isso é um bom questionamento. Porque eu acredito que você não seja uma pessoa que quer andar por aí fazendo striptease da sua armadura espiritual. Você não é alguém que quer andar por aí perdendo as coisas que você recebeu de Deus. E tem coisas que para até chegar em você e fazer parte da sua vida como proteção espiritual, isso demora. Isso leva tempo, isso exige caminhada com Deus, isso exige busca, tempo de aprendizado. Mas nós aprendemos uns dias atrás que a única forma de você ter a armadura é você andar no poder de Deus. Então, uma vez que você deixa de andar no poder de Deus, o seu corpo você perde a capacidade de manter essas peças em você. A única coisa que mantém essas peças da armadura, que depois nós vamos falar aqui na próxima semana, é o poder de Deus. Alguma coisa aconteceu e essa igreja se esfriou espiritualmente. A igreja com que Paulo está falando aqui, a igreja de Éfeso, ela se esfriou, não sei se pelo conhecimento, se porque a igreja enriqueceu, mas a igreja se esfriou. E quando ela se esfriou, eles deixaram de andar no poder de Deus. E uma vez que deixaram de andar no poder de Deus, na autoridade de Deus, eles começaram a perder aquilo que no começo a igreja tão fervorosa buscou e recebeu de Deus. E agora Paulo está dizendo, peguem isso de volta, porque ainda dá tempo. Talvez alguém olhe para a própria vida e diz, eu já fui assim, eu já andei em autoridade, eu já andei em poder, eu já fui uma pessoa que tive mais de Deus, eu já fui alguém que viveu experiências poderosas em Deus, eu já fui alguém que viveu milagres em Deus, que se envolveu numa autoridade de poder e viu coisas incríveis acontecer. E talvez você olhe para a sua vida hoje e fale, não é a mesma coisa, não é como era antes, sabe? Ainda dá tempo, é o que Paulo está dizendo aqui, ainda dá tempo de você trazer de volta para a sua vida aquilo que de alguma forma você deixou escapar. Ainda dá tempo de você se envolver em Deus de tal forma para que o poder retorne para a sua vida, para que a autoridade retorne para a sua vida e você consiga ter todas as peças desse armorial de
de novo em você, não só fazendo a sua proteção, mas que você tenha força espiritual e graça para lidar e usar tudo isso de forma correta. Amém? Que você possa dizer a Deus essa noite: Senhor, eu não quero perder nada que o céu tem para a minha vida. Eu não quero perder nada que o reino tem para a minha vida. E eu quero andar em poder e me mover em poder. Glória a Deus. Paulo está dizendo isso para a igreja. Paulo está alertando a igreja porque ele está preocupado com eles, sabe? Então Paulo começa a dizer: vocês precisam ter essas coisas de volta. Era uma igreja bem educada, era uma igreja inteligente. E ele diz: tomem isso de volta, para que vocês possam resistir no dia mau. Algum tempo atrás eu estava pensando sobre essa coisa de dia mau, e a gente sempre pensa: será que isso é alguma data escatológica, alguma coisa na agenda de Deus? Mas, sabe, a tradução mais simples para o dia mau é aquele dia que alguma coisa mal vem para a sua vida. É aquele dia que você acorda e de repente você recebe um diagnóstico ruim. Você tem um problema financeiro, um dia mau chegou na sua vida. O dia mau está tentando tirar a sua paz, está tentando roubar a sua paz. Você teve um problema no seu casamento, um problema no meio da sua família. O dia mau chegou, aconteceu na sua vida. Mas se você, é o que Paulo está explicando aqui, se você está em Deus e você está firmado nisso, você vai resistir esse dia mau. Como eu vou resistir esse dia mau? Você vai olhar para a situação e vai dizer: dentro do meu casamento não vai acontecer isso. Eu rejeito todo esse mal dentro da minha casa. Eu resisto a essa enfermidade. Não estou dizendo que é uma utopia isso, que você vai de repente receber um poder sobrenatural e tudo isso vai desaparecer de repente, mas o Senhor vai te estruturar e te dar graça e te dar resposta, para que você saiba como lidar com essa situação, para que você saiba como enfrentar essa situação. E meus queridos, vamos ser sábios dentro de algo. Existem coisas que poderiam ter um peso menor se quando elas acontecem nós tivéssemos uma boa resposta. Existem momentos que algo acontece e nós ficamos paralisados, nós ficamos às vezes meio afrouxados. É o que Provérbios diz: se você se mostrar fraco ou frouxo no dia da angústia, você terá pouca força, sua força será pequena. E o que o apóstolo está tentando ensinar à igreja aqui é que Deus nos deu condições de sermos mais resistentes, de termos uma resposta mais rápida, de podermos bater de frente com alguma situação e dizer: não, você não vai passar daqui, não, você não vai me vencer. Tem pessoas que entregam as coisas com muita facilidade. Elas resistem por um tempo, mas então vem um espírito de abatimento, vem um espírito de cansaço. E queridos, isso é comum, isso é normal. Nós somos feitos de ossos, de carne e de sangue. Nós sangramos, nós sentimos dores. A nossa mente nos prega peças às vezes. O cansaço nos faz dar respostas, às vezes para uma situação que nós não queríamos. Mas o que a Bíblia está nos ensinando aqui através de Paulo é: você consegue resistir quando o dia mau chegar na sua vida. Você consegue estar de pé sim. Há força em você ainda para que você resista. O dia mau acontece e ele chega, mas você pode resistir e permanecer de pé. Eu gosto desse resistir dele aqui, que é quando você coloca o mal para fora do seu território. Esse resistir dele aqui é ficar firme e enfrentar. Gente, a Bíblia diz isso: entre embaixo da mão de Deus, sujeite-se a ele, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Quer ver? Tem um texto simples, que está lá em Cânticos dos Cânticos, que fala sobre as raposas e as raposinhas, certo? Aquele texto diz assim: vem, amado meu, vamos expulsar as raposas e apanhar as raposinhas. Eu acho aquele texto super interessante. Por quê? A raposa não passa de uma espécie de cachorro, certo? Ela é um pouco mais difícil, ela é um pouco mais esperta, mais rápida. Mas a raposa adulta, ela já tem medo do ser humano, ela aprendeu a fugir do ser humano. Quando você chega,
por exemplo, uma vinha, aqui representada em Cânticos é uma vinha. Você chegava na vinha e tinha lá algumas raposas adultas tentando catar os frutos da vinha, tentando destruir os seus frutos. Você pegava um pedaço de madeira, ou você batia o pé, fazia algum barulho, ela corria. Por quê? Ela aprendeu que o ser humano pode bater, pode feri-la. Então ela aprendeu a fugir. Por isso o texto diz: espantem as raposas. Mas as raposinhas, ele diz para você apanhá-las. Por que para você apanhá-las? Porque as raposinhas são filhotes. Tenta expulsar os cachorrinhos. Você que já teve filhotinho em casa, quando eles são pequenininhos e você diz: não entra aqui, não deita no tapete, ele vem para o seu pé e começa a brincar com o seu pé. Porque ele ainda não te identificou como perigo, ele ainda não te identificou como inimigo. O que é que você faz? Você pega o cachorrinho e coloca na casinha dele, ou coloca para fora, coloca onde você quer que ele fique. Não é assim que você faz? E o texto está dizendo: expulse as raposas e apanhe as raposinhas. Por quê? Porque as coisinhas pequenas nós achamos que não faz tanta diferença. Porque as coisas pequenas, tem coisas que você tem que enfrentá-las, você tem que pegá-las, não basta bater o pé e expulsá-las. Tem mal que você olha e você já sabe que é um mal. Você olha e você sabe que você não pode fazer aquilo. Você olha e você sabe que aquilo não cabe na sua vida de cristão. Você olha e você já sabe que é uma coisa ruim. Mas tem coisas que estão tão pequenas, tão disfarçadas, são tão inofensivas ao nosso olhar, que nós não identificamos como um mal. Só que sabe o que as raposinhas pequenas faziam? Elas não alcançavam os frutos. Então elas iam no caule da planta e começavam a comer a casca da planta e iam comendo o miolo do caule da planta. Então a planta inteira secava. As raposinhas pequenas conseguiam causar mais mal a uma vide do que as raposas adultas. As raposas adultas só apanhavam os frutos porque elas alcançavam. As pequenininhas, por não alcançar o fruto, destruíam a planta inteira. Sabe o que Deus está dizendo através do Evangelho para mim e para a sua vida? Peça em oração sabedoria, graça, para identificar o mal, ainda que ele seja pequeno, para identificar as coisas a que você deve resistir, para identificar as coisas que estão tentando chegar na sua vida, talvez de uma forma sorrateira, talvez de uma forma que você não considere como algo inofensivo, talvez uma pequena palavra, um pequeno pensamento, um pequeno olhar, uma coisinha simples. Mas é um mal em potencial. Então, em nome de Jesus, receba graça para resistir o mal. Receba graça para colocar o inimigo para fora do seu território. Receba graça da parte de Deus para ser uma pessoa revestida, cheia da graça, cheia da autoridade. E se esse mal chegou na sua vida financeira, chegou no seu trabalho, chegou na sua família, chegou na sua saúde, o Senhor está dizendo: fique firme, porque isso vai passar e você vai permanecer de pé. Aleluia! Louvado, engrandecido seja Deus. Fica firme, meu irmão, fica firme, minha irmã. Esse dia mal vai passar e você vai permanecer de pé. Oh, aleluia! Aleluia! Havendo feito tudo, ficai firmes. Essa tradução, ela vem para nós assim: depois de ter feito tudo, fique firme. Mas quando você interpreta desse jeito, fica mais ou menos assim: se você jejuou e não funcionou, aceita que dói menos. Se você orou e não funcionou, fica firme. Se você leu a palavra e profetizou sobre ela e não deu certo, fique firme. Queridos, a tradução está desse jeito. Mas se eu jejuei e não deu certo, se eu orei e não deu certo, se eu criei na palavra e não deu certo, a tradução está dizendo: fica parado e espera passar. Se eu fiz tudo e não deu certo, por que Paulo diria para eu ficar então parado, esperando tudo passar? Não faz sentido. Porque se eu ficar parado diante do inimigo, ele vai me destruir. Se eu ficar parado diante do inimigo, eu fiz tudo, nada deu certo. Se a palavra não funcionou, se a oração não funcionou, se o jejum não funcionou, por que ficar sem fazer nada vai funcionar? Queridos, a origem da palavra, a tradução da palavra sai assim, ó: terminando, ficar inabalável, tendo chegado à conclusão de que finalmente as coisas se finalizaram, então fique firme. Quando você finalmente tiver feito tudo o que você poderia fazer, o texto está dizendo: fique de pé
Porque você já venceu. Sabe por quê? A palavra funciona. A oração funciona. A fé funciona. Esse fique firme dele aqui mantenha-se em postura de vencedor. Porque você já sabe que o seu final é de um vencedor. Pastor Rick Renner, que é um grande estudioso do grego, ele tem uma palavra que ele diz que eu gosto muito. Ele diz assim: é como se Deus tivesse uma fotografia sua dentro da carteira. E você está aqui no meio da batalha. Então Deus pega a sua fotografia. E na fotografia que Deus tem na mão, é uma visão profética do seu futuro. Na foto que Deus tem, você está de pé, com a cabeça do gigante na mão. Na foto que Deus tem, você está de pé e o inimigo está embaixo do teu pé. Não é você que está embaixo dele sangrando. Não é você que está amassado, destruído e derrotado pelas armas que ele usou contra você. Mas na foto de Deus, o inimigo já está debaixo do teu pé. E você está de pé. Quando ele diz isso, a imagem que Paulo tem é de um soldado romano vencedor, que venceu a batalha, está segurando o seu escudo, está de peito altivo, de rosto altivo, já comemorando a sua vitória. Essa é a imagem de firme que Paulo tem. Você consegue entender isso? É uma palavra profética do seu futuro. Ele está dizendo: você tentou tudo. Então não deixe de acreditar que essas coisas funcionam. Porque a fé funciona. O sentimento de justiça funciona. A salvação é uma proteção que funciona. A palavra funciona na sua vida. Então, já que você é vencedor mesmo, já comece a se comportar como um vencedor agora. É o que ele está dizendo. Fique firme. Mantenha-se em posição de alguém que venceu tudo e ficou firme. Porque enquanto você está no meio da batalha e se vendo no meio da batalha, o Senhor está olhando para você e dizendo: é assim que você vai ficar. É assim que você vai permanecer, de pé e inabalável. Resista ao mal e ele fugirá de você. Você consegue dizer um amém para essa palavra? Você consegue receber isso na sua palavra? Declare isso na sua vida agora, dizendo: Deus, eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará em meu auxílio. Deus está se levantando em nosso auxílio, queridos. Acredite, isso tudo vai passar. Quando toda essa coisa acabar, quando toda essa situação que você está enfrentando terminar, o seu casamento vai estar de pé. Quando toda essa situação terminar, seus filhos vão estar salvos. Quando toda essa situação terminar, você vai estar de pé e saudável. Quando toda essa situação terminar, as suas finanças vão estar no lugar. Quando tudo isso passar, porque vai passar. Paulo diz que é o dia mau, é um dia que veio, é uma situação que aconteceu, é algo que veio, mas vai passar. E você, na autoridade do nome de Jesus, vai permanecer de pé e firme. Aleluia, aleluia. Se você quer o poder de Deus, você simplesmente pode buscá-lo. O poder de Deus existe para você alcançá-lo, para você traí-lo para a sua vida, para você alcançá-lo e trazer para a sua vida, trazer para a sua história. Paulo estava olhando para eles e o próprio povo, eles se consideravam como um exército unido, como um exército vencedor. Tanto que quando Paulo mandava uma carta, ele não dizia assim: diga oi ao povo. Ele dizia: saudai o povo. Saudai. Porque todos eles se consideravam como soldados que estavam realmente lutando contra um inimigo que eles tinham que pôr para fora do seu território. E meus queridos, à luz do Evangelho e dentro da palavra de Deus, eu quero liberar uma palavra sobre as nossas vidas hoje, essa noite. Em nome de Jesus Cristo, Deus vai enviar poder, graça e autoridade a toda essa igreja, a todos os que querem realmente viver no poder e na autoridade de Deus. O Senhor vai enviar poder a você, para que você possa se levantar dentro da sua casa, e você possa levantar as suas mãos e declarar a bênção dentro da sua casa.
Você pode declarar prosperidade à sua mesa. Você pode pensar aí no seu coração agora. O que é que você quer determinar dentro da sua casa? O que você quer determinar na sua vida? Mas isso embaixo de oração, porque isso aqui não somos nós que fazemos. Não é só nós que podemos. É o que Jesus fez por nós. É o que Jesus faz em nós. E é o que Jesus faz através de nós. Então, em nome de Jesus, neste momento, declare no seu coração: Senhor, eu e a minha casa estamos prósperos, eu e a minha casa temos saúde, a minha casa é saudável, os meus relacionamentos são saudáveis, o mal vai ter que sair da onde ele entrou. Nós resistimos ao mal, Senhor, e nós estamos firmes na força do nome de Jesus Cristo. A cruz te ajuda a estar de pé. A cruz te ajuda a estar de pé. Oh, aleluia. Logo depois disso, Paulo vai começar a dar uma lista sobre as peças da armadura. E ele começa falando sobre o cinto da verdade. E o cinto aqui, que tem algumas traduções, mas o cinto aqui é literalmente a palavra. E se você olhar para uma roupagem de um soldado, você não vai considerar um cinto algo tão importante. Mas havia uma couraça. E essa couraça, ela tinha 2 lados, frente e verso. E o cinto prendia essa couraça e mantinha ela no lugar. Também tinha ganchos no cinto que mantinham presos ali escudo, mantinha preso ali algum tipo de espada ou arma que o soldado precisasse. Também ele tinha um arco nas suas costas com uma lança que também era presa ao cinto. O cinto mantinha tudo no lugar. E a verdade aqui que Paulo está falando é sobre a palavra de Deus. É uma coisa tão importante. A Bíblia e a palavra de Deus é algo tão importante, que é a única peça da armadura que sai do espiritual, vem para o físico e você pode tocá-la. Você não pode tocar a justiça, você não pode tocar a palavra rema, você não pode tocar a paz, você não pode tocar a salvação, mas você pode tocar a verdade. Eu não sei qual tem sido o seu relacionamento com a palavra, qual tem sido o seu relacionamento com a verdade de Deus. Mas se você está tratando ela do jeito que ela merece, que ela consiga encontrar um lugar na sua vida especial, ela vai manter tudo no lugar. Se você estiver na minha palavra, disse Jesus, e a minha palavra estiver em você, tudo que você pedir a mim, crendo, recebereis. Você consegue entender o poder e a autoridade que há nessa palavra? Que ela consiga deixar de ser somente um livro para você ou para qualquer outra pessoa, e que você comece a entender o que dentro dessa palavra está dizendo e o que o Senhor quer realmente colocar em você e na sua vida, para que você tenha palavra para resistir. Gente, Jesus ficou 40 dias no deserto, jejuando, orando, e o diabo foi lá dar trabalho para ele. O diabo foi lá tentar deixar os dias dele ruins. E sabe como ele resistiu? Dizendo: está escrito. A palavra é tão importante que o próprio diabo usou ela contra Jesus, usa ela contra a gente se nós deixarmos. O tempo todo ele tenta lançar algo na nossa mente dizendo: mas você não é crente, mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia não diz aquilo. E você diz: Senhor, a sua palavra diz que se eu acreditar, eu vou ter e comer e possuir o melhor da terra. Aí vem o diabo olhando para você e dizendo assim: a palavra não diz que você vai ter o melhor da terra, e olha você, passando por isso e passando por aquilo. Então você pode olhar e dizer: a Bíblia também diz que no mundo eu teria aflições. E coisas assim aconteceriam, mas seria só um dia mau, ele vai passar. Então eu quero orar com você essa noite, em nome de Jesus. Paulo vai continuar aqui depois dizendo, ele vai falar sobre o calçado da paz, que você vai entender que ele não tinha aparência de calçado da paz, mas uma aparência de calçados matadores, né? E você vai entender um pouquinho sobre isso. Na verdade, é uma coisa muito rasa que nós estamos fazendo aqui.
Só para que, em nome de Jesus, você tenha o interesse de se aprofundar mais, de tentar entender um pouco mais sobre isso, de buscar um pouco mais sobre isso. Como você pode se defender do mal, como você pode resistir o dia mal, como você pode estar em Deus e ter esse poder espiritual, como você pode não ter medo de orar por alguém, como você consegue andar nisso, se mover no profético, se mover na palavra e conseguir ficar firme, como Paulo está dizendo aqui, com essa imagem de um soldado vencedor diante de você. Se coloque de pé, por favor. Aleluia. Eu quero orar com você. Eu quero que você ore pela sua vida, por tudo que está acontecendo na sua história agora, por pessoas que são importantes para você. Queridos, não deixe de orar pelos seus amigos, não deixe de orar pela sua família, não deixe de orar pela sua casa, não deixe de orar pela sua saúde. Tem pessoas que dizem, eu dobrei o joelho, falei com Deus 5 minutos e não tinha mais o que dizer. Como assim não tinha mais o que dizer? Eu tenho um amigo que ele diz, em 5 minutos eu falo tudo que eu preciso para Deus. Não duvido da oração dele, inclusive Deus responde muito às orações dele. Sabe, não é por muito falar que seremos ouvidos, mas você tem coisas importantes na sua vida que precisa ser apresentadas a Deus. Você precisa colocar a sua vida diante do altar e apresentar as suas causas a Deus. Um dia eu falando com Deus na minha casa e dizendo, Senhor, eu tenho mesmo que orar por tudo, eu tenho que ter fé para tudo, eu tenho que ter fé para comprar isso, para fazer isso. Era uma oração que eu estava fazendo com Deus. Porque tudo que eu vou fazer, eu sempre gosto de perguntar para o Senhor primeiro se eu posso comprar, se eu posso ir, se eu posso fazer. E eu fiz aquela oração e acabei me esquecendo daquela oração. Então eu estava numa reunião de oração 2 dias depois. E uma pastora estava lá ministrando. E de repente ela olhou para mim e Deus disse assim, sim, você tem que ter fé para tudo, porque eu sou a resposta da sua fé. E eu sabia que era Deus me respondendo. Então, porque quando é que eu tenho fé? Quando eu chego diante de Deus e eu oro, eu já estou tendo fé. Porque se eu estou diante dele orando, é porque eu acredito que ele pode mudar a minha história. Se eu estou orando, é porque eu sei que ele pode fazer algo por mim. Não deixe o inimigo vir na sua mente dizendo, você não tem fé, por isso não aconteceu. Você não é uma pessoa de fé, você não é uma pessoa... Queridos, não permita que esse inimigo mentiroso e pai da mentira diga que você é uma pessoa sem fé. Se você está no culto hoje, é porque você teve fé para sair da sua casa e vir até o culto. Se você sai da sua casa, se você dobra o seu joelho, ou se você ora, se você abre a sua Bíblia, é porque você sabe que tem um Deus que pode fazer algo por você. E ter fé é acreditar que tem alguém que pode resolver o que você não pode. Então fique firme, resista essas palavras mentirosas, resista a mentira do inferno, porque você é uma pessoa de Deus e o Senhor está trabalhando em favor da sua vida. Deus está se movendo na sua vida financeira. Deus está abrindo portas para você que você nem imaginava que iam se abrir. O inimigo está vindo para algumas pessoas dizendo, o tempo está passando e nada aconteceu até agora. Ei, o Senhor sabe a sua resistência e até onde você consegue ir. Então resista a essas palavras, resista a esse mal e diga, Senhor, o tempo passou, mas eu estou aqui esperando. A minha esperança não é a última que morre, porque a minha esperança não morre. Pelo contrário, ela ressuscitou e está trabalhando em meu favor. Oh, aleluia, queridos, acredite no que Deus está fazendo por você e pela sua casa, porque os céus estão se abrindo em favor das nossas vidas. Ainda temos um Deus que está cuidando de nós e trabalhando por nós. Eu quero orar com você, então entre em oração nesse momento em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por mais esse culto, nós te louvamos por tua graça, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, porque nós acreditamos que há um Deus que está trabalhando por nós, que há um Deus que merece ser louvado, ser glorificado, e nós oramos a ti, porque sabemos que o Senhor tem todo o poder e que há um lugar em ti, onde tudo é possível, onde as coisas são possíveis, onde a enfermidade é repreendida, onde um corpo enfermo, ele fica curado, ele fica são. Nós sabemos que há um lugar em ti, onde os relacionamentos, eles se unem novamente, Senhor. Nós sabemos que há um
lugar em Ti onde as portas fechadas se abrem. Nós sabemos que é um lugar em Ti onde o diagnóstico é mudado. Nós sabemos que é um lugar em Ti, Senhor, aonde os anjos se reúnem e o mal tem que partir em retirada. Eu sei que há uma guarda celeste, Pai, que está se formando em nosso favor. Nós abençoamos a nossa casa, nós abençoamos as pessoas, a nossa família, nós abençoamos os nossos amigos, as nossas finanças, os nossos projetos. Nós declaramos as portas fechadas, abertas. Senhor, quando a luz chega, as trevas não têm opção. Quando a cura chega, a enfermidade não tem opção. Quando a prosperidade chega, a miséria é quebrada, é cancelada. Então, na autoridade do nome de Jesus hoje, todo vínculo com a falência, todo vínculo com a miséria, todo sentimento de tristeza, todo sentimento de depressão, todo sentimento de derrota, na autoridade do nome de Jesus hoje, nós te repreendemos e nós declaramos vida, alegria, prosperidade, porque o Senhor, o dia mau ele vai passar e a bênção do Senhor, ela chega para nossa casa, ela chega para nossa vida. Aonde houver uma enfermidade agora, que o seu corpo seja curado. Aonde tiver alguém da sua família enfermo, que a cura do Senhor os alcance agora, na autoridade do nome de Jesus, que haja cura no meio da sua família, que haja cura dentro da sua casa, aonde houver confusões de sentimentos, aonde houver relacionamentos em crise, que o Espírito Santo de comunhão, que a paz do Senhor que envolve entendimento e excede entendimento, os alcance agora com graça. Aonde houver alguém, Senhor, passando uma necessidade financeira, passando necessidades em casa, que tem uma situação que precisa ser resolvida, Senhor, envie o recurso, abra as portas do céu, dê ordem aos ministros das finanças, Senhor, e comece a ministrar cada casa, cada vida, cada lar, e que as situações sejam resolvidas, que os problemas se resolvam, que as coisas voltem para o lugar, encaixe as coisas, Pai, coloque tudo no lugar, porque quando tudo isso passar, essa pessoa vai estar firme, a casa dela vai estar saudável, os relacionamentos vão estar saudáveis, ela vai estar próspera, vai haver saúde, vai haver vida, porque nós acreditamos que o Senhor tem uma palavra profética e uma imagem profética a nosso respeito. Depois de fazermos tudo que nos foi possível, nós vamos nos considerar como vencedores diante do Senhor. Porque a tua palavra diz que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu quero que você repita comigo: aonde a palavra de um rei está, ali há poder. E maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Se você crê, dá-te palma para Jesus. Aleluia, aleluia. Meus queridos, quarta-feira estaremos aqui, será o último dia. Nós estaremos aqui na quarta-feira, vamos falar sobre as peças da armadura, tá bom? E na segunda-feira nós temos culto com a pastora Silvana. Domingo os cultos seguem normal, culto às 10 e às 19. Também temos cultos de jovens e adolescentes, sexta e sábado são dos jovens e adolescentes. E quarta-feira estaremos aqui. E vocês estão sempre bem-vindos em Cristo Jesus. Que o Senhor te acompanhe e te guarde. Que o Senhor te faça bendito e próspero por onde você andar. Bendito seja você na cidade, bendito seja você no campo. Bendito o fruto do seu ventre, bendito a sua casa. Bendito tudo que você colocar as mãos. Que o Senhor te dê boa entrada e boa saída. E que o Senhor te faça prosperar em todo o seu caminho. Só você que acredita, diga amém. Que Deus te abençoe até quarta-feira, em nome de Jesus.